Pacheco Pereira, a sua vez. Eu, quando ouço os dirigentes europeus e muita gente dizer cuidado que isto não tem a ver com o Islão, cuidado que isto não tem a ver com os muçulmanos, cuidado que isto não tem a ver com qualquer questão de natureza religiosa, eu acho exatamente o contrário. Eu lamento, mas acho que as afirmações politicamente corretas não ajudam a identificar o problema. E o problema é que nós estamos perante uma corrente religiosa no qual um determinado tipo de fé que nós podemos considerar perversa tem um peso importante. Quando alguém aceita morrer num atentado ou se suicidar num atentado, nós estamos perante uma fronteira entre a vida e a morte que só é compreensível em termos religiosos ou em termos de fé. Nós já tivemos esta experiência, quer dizer, eu não percebo porque é que a Europa não olha para o seu passado. Por exemplo, a Primeira Cruzada. A Primeira Cruzada de que nós já não nos lembramos de nada, mas os árabes lembram-se. Aliás, os discursos do Bin Laden, uma parte destes fundamentalistas tem uma grande impregnação da sua própria história. Qualquer referência histórica é imediatamente compreendida. Quando o Bin Laden falava das cruzadas, eles sabem do que é que estão a falar e as pessoas comuns sabem do que é que eles estão a falar. Quando o Bin Laden, por exemplo, falava de há 80 anos que não há verdadeiramente o Islão está submetido, ele está a falar do fim do Império Otomano. Toda a gente que o está a ouvir sabe do que ele está a falar. E esta impregnação pela história, que também tem um significado religioso e de fé, faz com que a gente, por razões politicamente corretas, ache que as religiões estão todas puras, acha que as diferenças civilizacionais não têm nenhum sentido, acha que isto é um mero problema de terrorismo político e só tem um significado político. Tem, sem dúvida, um significado político, porque não há essa separação entre o Estado e a religião em muitas áreas do Islão, que não têm interpretação dos textos sagrados, porque enquanto na tradição cristã sempre houve pessoas que tinham legitimidade para interpretar os textos e, portanto, isso permitiu a evolução do cristianismo, até nos diferentes concílios, difícil. Mas também permitiu a Inquisição, por exemplo. Não, mas eu nem acho a Inquisição mais significativo para comparar com o que está a passar. O mais significativo para comparar com o que está a passar é, por exemplo, a Primeira Cruzada. A Primeira Cruzada tinha pessoas que abandonaram as suas casas, deixaram tudo, para ir salvar os cristãos do Oriente ameaçados pelos turcos, a partir de um apelo puramente religioso, Deus o quer, o célebre apelo do Papa Urbano, que é Dieu le veut, que era o emblema das cruzadas, que era da cruzada dos pobres, que se dirigiram para o Oriente de uma maneira que não é muito distinta daquilo que é o comportamento. Porquê? É uma altura em que as religiões são totalitárias, num certo sentido. As religiões não separam o que é do Estado do que é da política, e este processo, o que não acontece em muitas partes do mundo muçulmano, não em todo, sendo que uma das nossas grandes responsabilidades é que nós não apoiamos os muçulmanos que são realmente moderados. Nós deixámos os curdos entregues à sua sorte por causa do problema da Turquia, e nós deixámos os palestinianos, quer os curdos, têm uma tradição de um Islão muito mais moderado. São exatamente aqueles que a gente, por razões de política internacional, trata mal. É um crime não apoiar os curdos, por exemplo, que combatem no terreno e no chão, são os mais eficazes que combatem o Estado Islâmico. Portanto, o que nós fazemos é, com esta mania do politicamente correto, com esta coisa de não querer ver que há fronteiras e barreiras históricas que têm uma componente civilizacional. Quando se diz, eles atacam os restaurantes e atacam os sítios de diversões, claro, porque, entre outras razões, por exemplo, porque a sua concepção do papel de uma vida laica ocidental, ou até do papel das mulheres, que é fundamental numa separação civilizacional profunda, que o Islão nunca conseguiu ultrapassar, mesmo nos momentos em que o Islão tentou modernizar-se, como aconteceu no Egito, como aconteceu no Império Otomano, que sempre que chega ao problema da situação da mulher há um recuo. Portanto, se nós não defrontarmos estes aspectos, não é demonizando os muçulmanos, não é demonizando o Islão, mas é compreendendo que há correntes religiosas que assentam na fé, assentam na crença absoluta e que têm um significado político evidente, mas não podem ser reduzidas ao significado político. Se a gente as reduz e diz isto é apenas um ato político, nós não compreendemos qual é a fonte de onde vêm estes ataques.
E, portanto, eu acho que a melhor maneira de não conseguir fazer o que é preciso são duas coisas, deixe-me só, e com isto termino. Uma é, efetivamente, compreender a natureza do conflito que se passa, e a outra são os erros de política externa e a ideia que se pode resolver problemas deste género atacando a não sei quantos pés de altitude, com bombas, e deixando os que são efetivamente moderados dependurados como nós deixamos os curdos.